Tá bom. Vamos começar então. Na página 224, como eu pedi para vocês, a gente vai falar sobre o mundo desenvolvido e os aspectos sociais, né? Os países desenvolvidos, embora concentrem a maior parte da riqueza produzida no mundo, apresentam uma série de aspectos humanos que já são ou poderão se transformar em problemas socioeconômicos no futuro próximo. A elevada urbanização, a queda no crescimento vegetativo, o envelhecimento populacional, que é um dos mais graves, inclusive, o desemprego, a exclusão social, a crescente imigração ilegal, associada à xenofobia, que são alguns desses problemas que veremos daqui para frente. Então, a gente aqui tem até um destaque aqui para a palavra xenofobia, que nada mais é do que a aversão, o medo, né? Fobia é medo, dos estrangeiros, né? Dos imigrantes. Aí, Matheus, tá vendo? Já tiveram isso aí, Era isso mesmo. inclusive em algum teste aí que eu mandei para vocês, não tiveram? Sim. Então, vamos lá. 225. A urbanização em todos os países que ocorreu o processo de expansão industrial, a partir da segunda revolução industrial, houve uma queda na participação do setor primário da economia, que levou milhões de camponeses em direção às cidades, configurando o denominado êxodo rural. Êxodo rural é quando a pessoa sai do campo, vai para a cidade. Isso reduziu a população do campo, principalmente nos jovens, e gerou um crescimento urbano sem precedentes. Então, naquela época lá, ninguém saía do campo para ir para a cidade. Eles nasciam em determinado local, podia ser na zona rural ou não, e moravam ali até o final da sua vida. Com essa revolução industrial, a industrialização, muita gente, né, boa parte das pessoas que moravam no campo, principalmente os jovens, iam para a zona urbana daquela cidade. Então, com a crescente urbanização, o número de cidades com mais de 100 mil habitantes aumentou e, consequentemente, surgiram novos problemas urbanos. Dificuldade de abastecimento, falta de saneamento, rede de transporte suficiente, falta de moradia, poluição hídrica, insuficiência de energia elétrica, entre outros. Se a gente for ver basicamente cada um deles aqui, a gente consegue perceber que a gente está numa cidade que tem todos esses problemas. Por exemplo, dificuldades de abastecimento. O abastecimento que eles estão se referindo aqui não tem nada a ver com combustível, tem a ver com a alimentação. A gente tem uma dificuldade com a alimentação. Boa parte dos alimentos que são produzidos, por exemplo, na nossa cidade, eles são produzidos, não, são vendidos na nossa cidade, não são produzidos aqui. Eles vêm de fora. Eles têm que ter toda uma rede de transportes que facilite a chegada aqui na nossa capital. A falta de saneamento, a falta de água tratada e coleta de esgoto. Rede de transporte insuficiente. Existem muitas pessoas, normalmente as pessoas não moram próximas ao seu local de trabalho, o que acaba tendo que gerar o poder público fornecer uma rede de transporte que possa comportar toda essa quantidade de gente num tempo razoável para que ela possa ir e voltar do seu serviço. Falta de moradia, isso é óbvio, a gente está exposto a isso, muita gente para pouco espaço, e acaba em grandes cidades acontecendo isso muito. Poluição hídrica, a gente pode falar do nosso vizinho ali, quando a gente está na nossa escola, logo um pouco para baixo ali já tem o córrego do Aricanduva, que é praticamente totalmente poluído, e ali a gente consegue ver que a poluição hídrica é muito presente na nossa cidade. O principal rio da nossa cidade, que é o Tietê, extremamente poluído. Insuficiência de energia elétrica, entre outros. A insuficiência de energia elétrica, hoje em dia, eu diria que é o menor dos nossos problemas. Hoje em dia, a gente tem grande parte aí de uma rede de geração de energia elétrica, e quando uma falha, outra já entra no lugar e acaba suprindo esse problema. Então, esse problema, de todos que eu citei aqui, é o menor, é o que a gente menos precisa levar em consideração. Existe ainda, mas é o menor dos nossos problemas. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, aí é só perguntar, tá? Levanta a mãozinha aí, mesmo que seja o digital aí que eu vou ver, tá bom? Então, além disso, já naquela época, o aumento da produção industrial elevou significativamente a poluição atmosférica, cobrindo cidades e as florestas vizinhas com a camada de fuligem, advinda da queima do carvão, utilizado para o aquecimento de ambientes e a produção de energia para algumas indústrias. O carvão, sendo utilizado para a produção de energia, ainda é o substituto imediato da nossa rede de geração de energia através das hidrelétricas. Se uma hidrelétrica parar de funcionar, já entra logo na sequência uma geradora de energia que queima carvão para produzir e suprir essa necessidade. Tem várias desvantagens. Ela polui, ela é mais cara, ela tem todo um problema de logística para ser gerado, mas é uma solução para a gente não ficar num apagão total, tá?
a crescente população urbana. Aqui, ó, nós temos um dado aqui no final da página 225, o mundo crescimento da população urbana na região da Europa. O crescimento é mínimo, reparem lá, de 95 a 2000, 0,10%, não chega nem 0,5%, e 2010 a 2015, 0,33%. Continua não chegando a 0,5%. Só para fazer uma comparação rápida, nós estamos na América Latina, de 95 a 2000, 2,19%, e 2010 a 2015, 1,45%. O ideal, o valor ideal, é por volta de 2,1 de crescimento da população, isso a cada 5 a 10 anos. É importante que isso aconteça. Não é bom quando o país não cresce nada. Ele tem que ter um crescimento sustentável. O que é o crescimento sustentável? Esse crescimento ele vai fazer com que as pessoas que nasceram vão continuar trabalhando para poder gerar o benefício das pessoas que já trabalharam durante toda uma vida. Deixando em miúdos para ser mais fácil de entender a compreensão, tem que existir bastante pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria. É aquele famoso problema na Previdência, né? Que há um tempo atrás aí, antes do coronavírus, era o assunto da vez, né? Que todos os programas jornalísticos falavam sobre reforma da Previdência. E a Previdência nada mais é que ela recolhe o dinheiro de quem trabalha para gerar o pagamento da aposentadoria de quem não trabalha. Então, precisa haver bastante gente trabalhando e pouca gente recebendo. Quando essa balança ela tem um certo desequilíbrio, gera grandes problemas. É o que a gente vai ver logo na sequência. Alguma dúvida aí, galera, por enquanto? Pessoal, faz pelo menos um positivo aí, digital aí para mim, vai. Aê, legal, bacana. Então, 226 agora. Tô tranquilo aí, Murilo? Você entrou depois aí? De boa? Então, vamos lá. Na 226, logo no começo aqui, a gente já tem um gráfico que o vermelho são a população urbana nos países desenvolvidos e esse azulzinho ou verde, não importa, é a população urbana nos países desenvolvidos. Reparem que o crescimento é praticamente inexpressivo, quase que não muda ali o crescimento nesses países. E os países subdesenvolvidos, o crescimento é muito grande. O ideal não seria nenhum dos dois, não crescer e nem crescer demais. Seria um crescimento mínimo, como eu falei, em pontos percentuais, chega a 2,1, não mais que isso. Aí a previsão da população urbana mundial chega a mais de 70% dos habitantes do mundo em 2050. Os países desenvolvidos passarão dos atuais 76% para 86% da população urbana. Então hoje tem 76%, até 2050 vai chegar em 86%. E os países subdesenvolvidos passaram de 45% para 67%. Atualmente o nível de urbanização é considerado muito elevado, ou seja, superior a 75% da população mundial. População absoluta, que ocorre em 57 países, o nível de urbanização da população mundial está representado no mapa a seguir. Reparem que é mais um daqueles nossos fatores que a gente pode determinar se o país é desenvolvido ou não. Mas aí agora eu gostaria que todo mundo liberasse o áudio aí e falasse para mim. Agora eu quero por áudio. Somente esse critério de a gente saber que a população ela é muito elevada, a população urbana é muito elevada, a gente consegue determinar que um país é desenvolvido ou não? Somente esse dado? Não. Nossa, eu escutei só barulho, eu não escutei nada. Não. O Matheus acha que não. Brian. Ixi, o Brian tá longe. Oi? Sim. Sim. Você acha que esse já dá pra gente determinar? É isso? Acho que sim. Tá. O Igor, Murilo, Luan, vamos lá. Quero a participação de vocês. Eu acho que não. Eu acho que não. O Luan acha que não, o Igor acha que não, Murilo? Não. Não. Olga? Acho que não. Acha que não também? Não tem Gustavo? como. Gustavo, você não participou ainda? Vamos lá. Acho que não. Não também? Pessoal, repara no mapinha que a gente tem aí, ó, na 226, que é o de baixo. Olha a cor do Brasil. Tá no muito elevada, não tá? Se tá no muito elevada, significaria que o Brasil teria que ser desenvolvido. Não representa a realidade.
Apenas representa que o Brasil tem grande parte da sua população em zona urbana, não mais do que isso. Então, tanto quanto o PIB, o IDH e a quantidade de população urbana, sozinhos não conseguem representar ou determinar se um país é desenvolvido ou se não é desenvolvido. Qual seria o ideal? Juntar os três. Os três fatores, juntar eles, e aí a gente consegue fazer com mais segurança e com mais certeza se um país é desenvolvido ou não. Porque algum critério ele pode ser extremamente desenvolvido e o outro critério nem tanto, ou o terceiro pode não ser em nada, pode ser totalmente subdesenvolvido. Então a gente tem que fazer essa meio que uma conta, né? Misturando um pouco de matemática aí, meio que essa conta para a gente poder ter essa certeza se é ou não desenvolvido. Sempre somar o máximo de dados possível, tá bom? Então calma aí. É o PIB, é o IDH e... E a quantidade E de qual população mais? urbana, Ah, tá. Beleza. bom? Vamos lá, então. Esse mapa, então, é muito útil para demonstrar que não podemos classificar os países desenvolvidos e subdesenvolvidos levando em conta apenas a parcela da população que vive em cidades, como eu acabei de falar para vocês. É verdade que nos países desenvolvidos encontramos geralmente um percentual elevado da população urbana vivendo em cidades modernas com padrão de vida alto. Mas existem países subdesenvolvidos que estão entre os mais urbanizados do mundo, que é o caso do Brasil. Ele é um dos países extremamente urbanizado, mas não é tão desenvolvido. Então, por dois motivos. A ausência de área rural, devido à sua pequena extensão territorial, não é o caso do Brasil. Aí aqui cita até alguns exemplos, Hong Kong, Singapura, Curaçao, Saint-Pierre, Miquelon, São Martin, Turks, Caicos e Ilhas Virgens. E apresentar zonas rurais de difícil ocupação, devido a clima desértico, como Djibouti, Líbia, Omã, Arábia Saudita, Saara Ocidental. Um bom exemplo é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela é um país, de certa forma, até grande, ela não é um país pequeno, e grande parte da sua população está na zona urbana, mesmo porque o rural lá é feito por desertos. Então, eles não têm grande produção agropecuária. Então, basicamente, quase que 90% da população está em área urbana. E nem por isso eles são um dos países tão desenvolvidos assim. São um país rico, tem grande quantidade de petróleo, mas não dá para ligar isso a desenvolvimento. Tá? Outro aspecto importante no estudo de urbanização é o tamanho das cidades, que a partir de 95 a ONU introduziu um termo megacidade, para se referir a metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes. Agora vem uma pergunta, liberem aí o microfone. Eu quero um exemplo de uma megacidade aqui pra gente, vamos lá. São Paulo. Boa. Quanta população tem em São Paulo? Eu acho que deve ter um pouco mais de 10 milhões, né? Ou 10 milhões. Não sei. Realmente a cidade de São Paulo tem só, não é pra chamar Eu de... acho que, Mas tem eu mais. acho que é 12. 12 ou 11. São 14. Mas esse dado É, já e por tem aí. sido substituído, porque lembra que eu falei para vocês que em 2020 ia ter o censo demográfico? O censo demográfico é o que ia fazer a contagem da população. Mas infelizmente o nosso amigo Corona aí não permitiu e vai acontecer só ano que vem. Então, a princípio o dado é 14 milhões. Então, São Paulo se enquadra nas megacidades. Então, em 2017, tinha 8 megacidades de um total de 37 no mundo. Isso em países desenvolvidos eram só 8 das 37 que existiam no mundo. Em 2050, a previsão é que exista apenas 6, num total de 51. Então, quer dizer, vai crescer o número de cidades, mas não vai crescer em países desenvolvidos, tá? Na sequência aí, a gente tem um exercício aí. Vocês estão vendo aí o exercício? É uma questão só. Conseguem perceber? Nossa, tem gente que parece estar cansado. Achei. Tá respirando forte aí. É que só consigo respirar pela boca. Eu tenho um problema, eu tenho desvio no nariz. Afasta um pouquinho o microfone que não fica tão forte assim pra gente. Você pode até deixar ligado, entendeu? Vamos lá. Então, na sequência a gente vai falar sobre o envelhecimento da população. Então, o grande problema quando a gente fala de envelhecimento de população é aquilo que eu já deixei o assunto meio que pré-falado para você. O grande problema do envelhecimento da população é justamente esse: não ter como país sustentar esses velhos, esses idosos, essas pessoas que estão aposentadas. Economicamente, é um prejuízo para o país. Se, por exemplo, o Brasil, por que estavam querendo tanto fazer uma reforma da Previdência?
porque existiam mais gente idosa parada do que gente trabalhando. Até a gente tinha até antes do coronavírus aí um déficit de 12, 13 milhões de desempregados. Isso aí faz diferença e quando a conta não fecha, a gente tem que tirar de outros lugares, outros setores da nossa economia. Por exemplo, a gente tira da educação, a gente tira da saúde, a gente tira do transporte para pagar a aposentadoria, que a aposentadoria tem que ser paga de qualquer forma. É uma conta que não pode deixar de ser paga. Então a gente tira de investimentos em outros campos que podem gerar o nosso desenvolvimento para poder pagar as aposentadorias. A culpa é das pessoas que estão aposentadas? De maneira nenhuma. A culpa não é deles, eles não têm culpa nenhuma. É culpa de falta de planejamento do próprio país. Tem países que têm esse problema de... Desculpa. Tem esse problema de o envelhecimento da população, a falta de nascimentos naquela terra, que eles estão incentivando imigrantes a vir para o seu país para gerar esse desenvolvimento, gerar as pessoas que possam constituir família, ter filhos e assim aumentar essa contribuição que possa gerar para aquele país. Posso até dar um exemplo. Portugal é um deles, o Canadá é outro. Inclusive o Canadá, até pouco tempo atrás, não sei se eu falei em sala de aula, mas se eu não falei, eu falo agora, estava incentivando os brasileiros a irem para o Canadá. Então, quem tiver aí a vontade aí de viver no frio, souber falar inglês ou francês, é um bom lugar para trabalhar e ter uma vida bem bacana, com qualidade de vida bem legal. Alguma dúvida aí, galera? Cadê o joinha? Se alguém tiver dúvida, é só ligar o microfone e falar, tá bom? Vamos em frente. Agora 229, né? A consequência mais importante da redução do crescimento é a queda da parcela da população jovem, com menos de 20 anos, ao mesmo tempo que há um aumento da parcela de idosos com mais de 60 anos. Em vários países desenvolvidos, a parcela de idosos é elevada e representa as suas pirâmides etárias um alargamento do topo, como mostram os gráficos a seguir. Então, quando a nossa pirâmide etária deixa a ter o formato geométrico de pirâmide, põe aí na página 230, vocês vão ver 3 pirâmides etárias aí. Aí a gente pode falar sobre elas. Quando ela deixa de ter o formato de uma pirâmide, é porque tem algum problema social e econômico naquele país. Olha só, o primeiro exemplo lá em cima. Itália. Olha a Itália, tem bastante gente lá com 45, 50 anos. Isso significa o quê? Que nas próximas décadas, até 2030, isso aí vai gerar pessoas com bastante idade. Provavelmente elas vão estar aposentadas e não tem tanta gente com força de trabalho, né, até os 20, 30 anos, trabalhando para poder sustentar essa aposentadoria deles. Olha um outro exemplo legal aí, que eu já dei exemplo hoje para vocês, ó, o Canadá. O Canadá que incentiva a entrada de brasileiros lá no território deles. Olha a quantidade de população que tem de 0 a 4 anos, pessoal. Não chega a 1 milhão aqui, que é uma estimativa, obviamente, né? Não chega a 1 milhão de pessoas de 0 a 4 anos. Isso tem uma consequência negativa para o país. O ideal é que seja mesmo o formato de uma pirâmide mesmo, né? Um triângulo mesmo. Quando não tem esse formato, complica. E quando o formato ainda, a parte de cima aqui for assim, ó, maior que a parte de baixo, aí complica. Olha o Japão. Muita gente aí tem descendência japonesa na sala. Olha aí o que acontece no Japão, ó. O Japão também tem um grave problema social, que é esse problema do envelhecimento da população. E lá, a tendência é que o povo japonês viva bastante. Não são poucos lá que chegam aos 100 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, a média da população brasileira, isso se eu não me engano em 2016 ou 2015, esse dado, é que a média da população brasileira é de 80 anos, 78, 80 anos. Aí tem uma diferença entre homens e mulheres, mas no Japão passa de 100. Então, isso é complicado. Nasce cada vez menos gente e vive cada vez mais as pessoas que estão vivas. Então, isso pode gerar um grande problema. É problema para a pessoa? Talvez não. Seria bom viver todo esse tempo. Mas é um problema para o país. Alguém queria... Eu sei porque lá viveu mais. Oi? Repete. Eu sei porque no Japão as pessoas vivem mais. Você sabe o porquê? Então, A qualidade de vida, não é? Fala pra gente, eu não entendi. Fala pra gente. Qualidade de vida. Qualidade de vida? O que você coloca como qualidade de vida, então, Luan?
Ah, tipo, ter um hábito alimentar bom, sei lá, algo assim, tipo. O que mais? Você tá certo, por enquanto você tá certo. Continua. Que, vai, lá eles comem, tipo, bastante peixe. Peixe ajuda, sei lá, não sei. Eu sei que, tipo, porque, tipo, eu lembro que meu pai tinha falado isso. Que lá a qualidade de vida é bem melhor do que a do Brasil. Aí eles vivem mais por conta disso. Sim, seu pai tem razão. Mas é só pelo fator alimentação? Você acha que é só por isso? Não, econômico também. Econômico, o que Atividade mais? física também, sei lá. Financeiro, econômico. Econômico e financeiro tá ligado ali. O que mais? Tem um fator principal que vocês não falaram ainda. Ah, Que, inclusive, eu gostaria até de usar como exemplo aqui para o nosso país. Pessoal, a saúde. O sistema de saúde deles é muito bom. Para vocês terem uma ideia, o sistema público de saúde, diferente do nosso aqui, que é um... Não tem outra palavra para usar. A única palavra é porcaria mesmo. É uma porcaria. O do Japão, não. O do Japão, o sistema de saúde público é top de linha. É como se fosse o particular aqui. E gozado, o particular lá não é tão bom. Não é engraçado? Vocês não acham engraçado essa situação? que louco. É louco mesmo. Mas é verdade. Eu já tive até amigos que vieram do Japão. Eu sou bastante ligado à cultura japonesa. Tenho amigos que, inclusive, moram lá. Tem 2 amigos que moram lá. E ele fala que o sistema público de saúde lá é maravilhoso. Ele não tem saudade do Brasil até por causa disso. Minha avó, ela às vezes vai pra lá. Ó, página 231. Na página 231, em resumo, ela fala sobre bem-estar social. Não há muitos países que se percam 1 minuto, os governantes percam 1 minuto do tempo deles pensando se a população está bem, se está feliz. Eu costumo dar o exemplo de um país chamado Butão. Vocês já ouviram falar num país asiático chamado Butão? Não? Sim? Eu já. Já? Butão tem uma característica bem interessante. Eu acho muito interessante essa característica. Eu creio que aqui poderia ter no Brasil também, até pelo nosso jeito, né, de viver. No país Butão, peraí que deixa eu abaixar aqui. É isso. No país Butão tem um ministério da felicidade. Vocês sabem o que significa isso? Não. Brian, sabe o que significa o Ministério da Felicidade? Brian? Tá muito baixinho sua voz, eu não tô ouvindo. Calma aí. Fala só um pouquinho mais alto, Brian, eu queria ouvir sua voz. Ixi, o Brian deve ter perdido o áudio. Enfim, o Ministério da Professor, Felicidade... ele disse que ele não sabe. Ah, ele falou que não sabe. Pessoal, pode colocar no bate-papo aqui. Não, mas não era... Eu não tinha entendido o que você tinha falado, entendeu? Eu gostaria só de ter escutado a sua voz. Bom, enfim. O Ministério da Felicidade, assim como os outros ministérios. Então, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, cada um cuida de uma parte da nossa vida, né? Da nossa vida em sociedade. No Butão tem o Ministério da Felicidade. Eles querem que o povo seja feliz. Isso é qualidade de vida. Isso é pensar no seu povo e fazer com que o seu povo tenha uma vida legal, uma vida minimamente boa. Ninguém está pensando em luxo, mas feliz, né? Ser feliz. Quanta gente aí a gente costuma ouvir aí, pessoas depressivas, pessoas que acabam tirando a própria vida por causa de problemas que passam durante a vida. E um país no mundo pensa que tem como política pública fazer com que o seu povo seja feliz. O nível de suicídios em Butão é praticamente 0. Não existe. Lá o povo não é um povo rico, não é um país desenvolvido, mas é um povo feliz. Olha que legal. É uma coisa para a gente pensar. Bom, logo na sequência, na 232,
tem 2 exercícios aí também para vocês fazerem. E por essa aula aqui, já está no finalzinho, apareceu um aviso aqui para mim já. Vocês fazem esses 2 objetivos, essas 2 atividades, atividade 2. E na próxima aula a gente parte da onde a gente parou aqui, que será 233. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí? Não. Tranquilo? Matheus, tranquilinho? Tudo tranquilo. Quem não tiver dúvida, coloca um positivo aí só para eu ver, vai. Ah. Já acordei já. Murilo, Henrique. O Henrique tá quieto hoje. Henrique, eu não ouvi sua voz também. Deixa eu ouvir Opa, sua voz. professor. É porque ele não tá desenhando na tela. Fala aí, Henrique. Não tem o bagulho pra desenhar. Fala, professor, pra falar o que? Você vai desenhar agora? Deu pra me escutar ou não? Acho que não. Henrique é desenhista agora. Ah, tá. Não é o momento da aula de artes ainda, tá? Geografia ainda. Mas não sou eu. Ô, professor, não é que, tipo assim, quando a professora coloca no Word, a gente tem um botão de desenho e nós conseguimos rabiscar, sabe? Aí a gente toda hora vai lá e rabisca. É eu, né? Não é nem você, não. Aí os idiotas falam, Não, o melhor a cor é essa. Aí os tipo caras assim, põem a cor não. do outro só pra falar que foi ele. Vocês são O melhor engraçados. é que o Henrique tava fazendo e eu que tava levando a bronca, tomando ele. Tipo, o Henrique tava desenhando e a professora, Lua, engraçadinho. Eu não tô fazendo nada. Vocês são engraçadinhos, vocês gostam de brincar, né? Bom, seguinte, pessoal, Eu então, não. essa aula aqui Engraçadão. vai ficando por aqui. A gente tem a última aula, né? Se eu estou certo aqui olhando no nosso horário. A última aula a gente volta a falar, tá bom? Não dorme não, continua assistindo as aulas aí. Beleza. Falou? Até mais tarde. Valeu, Beleza.